Hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais intensos e emocionantes de toda a Bíblia, Gênesis 44. E olha, isso aqui não é sobre vingança não, é sobre um teste. Um teste profundo, desenhado para revelar o que de verdade existe no coração de uma pessoa. A história toda, no fundo, gira em torno dessa pergunta. O que acontece quando a vida traz de volta um teste? Quando a gente se vê naquela mesma encruzilhada do passado, será que a gente escolhe um caminho diferente? Isso aqui não é só um drama antigo, sabe? É um espelho. E era exatamente isso que José precisava descobrir sobre os irmãos dele. Vamos visualizar a cena. Os irmãos finalmente estão voltando para casa. Os sacos estão cheios de grãos e o coração tá cheio de alívio. O irmão mais novo, Benjamim, está seguro. Parece que tudo se resolveu. Só que eles não fazem ideia de que, no saco de Benjamim, José plantou uma crise, um copo de prata. Essa calmaria toda está prestes a virar uma tempestade. Ok, vamos entender isso aqui direito. É fundamental sacar a motivação do José. Isso não é uma retaliação cruel. É, na verdade, um diagnóstico espiritual. Anos atrás, os irmãos o venderam para salvar a própria pele. Agora a pergunta é simples e ao mesmo tempo brutal. Eles vão sacrificar Benjamim para se livrar do problema ou eles vão se sacrificar por ele? E por que justamente um copo de prata? Não era um objeto qualquer, de jeito nenhum. No Antigo Oriente, um copo como esse era um símbolo da autoridade do governante. Roubar esse copo era uma afronta direta ao poder. Então, ao escolher esse objeto, José cria um teste que não dá para negar. O copo não é só um copo, ele se torna um espelho moral, forçando os irmãos a encarar quem eles realmente são. E é aqui que a gente entende uma coisa profunda sobre o que José estava buscando. Comentaristas como João Calvino, por exemplo, observam que José age como uma prudência de pastor. Ele não está sendo mau, ele está testando os frutos. Ele não confia mais só em palavras bonitas de desculpa. Ele precisa ver uma mudança real, sabe? Uma atitude concreta. E aí, a armadilha se fecha, os guardas alcançam os irmãos na estrada, a acusação é feita e o pânico toma conta de tudo. É uma repetição exata da angústia que eles mesmos causaram em José anos atrás. O medo, a aparente injustiça, a impotência. Muitas vezes, Deus usa a própria vida para nos ensinar na prática o peso das nossas ações. E aqui está o ponto central de tudo. O teste do José não foi sobre um objeto roubado. A verdadeira pergunta que pairava no ar era sobre identidade, sobre transformação. O copo era só a ferramenta para expor o caráter. A pergunta que coava no silêncio do deserto era: depois de todos esses anos, quem vocês se tornaram? E é nesse momento que a narrativa tem uma virada completa. Um personagem que a gente não esperava avança: Judá. O mesmo Judá que, anos atrás, deu a ideia de vender José como escravo para se livrar do problema e ainda ganhar um dinheiro. O palco agora está montado para a maior transformação do livro de Gênesis. Olha só o contraste, é uma mudança radical. O Judá do passado, aquele movido pela autopreservação, simplesmente desapareceu. E no lugar dele, surge um homem disposto a se tornar escravo para proteger o irmão e para poupar o pai da dor. Isso não é uma pequena mudança, não. É uma verdadeira ressurreição moral. E a própria Bíblia sinaliza a importância desse momento. O discurso de Judá, implorando pela vida de Benjamim, é uma das falas mais longas de todo o livro de Gênesis. E fica a dica: quando a narrativa bíblica desacelera desse jeito, prestando atenção em cada palavra, é um sinal claro de que algo decisivo para a história da redenção está acontecendo ali. E esse é o clímax. A frase que desmonta José e que prova que a mudança é real. Deixa-me ficar no lugar dele. Judá se oferece como um substituto, ele está disposto a pagar o preço pelo suposto crime de Benjamim só para que o irmão possa ser livre. O teste de José finalmente teve sua resposta. Esse ato de Judá nos leva para muito além da história de uma família. Ele abre uma janela para um dos temas mais profundos de toda a Bíblia, a substituição. O que a gente vê em Judá é um eco, uma sombra, de um sacrifício muito maior que ainda estava por vir. Para entender isso bem, a gente precisa de um conceito chamado tipologia. De um jeito bem simples, é quando uma pessoa ou um evento lá no Antigo Testamento funciona como um tipo, um sinal que aponta para algo maior, mais completo, que vai se revelar em Jesus. E Judá aqui é um tipo poderosíssimo. A conexão fica clara aqui. Judá, um homem com um passado culpado, se oferece pelo inocente.
Ele age para poupar seu pai de uma dor que seria insuportável. É um ato de amor imperfeito, vindo de um homem falho, mas que ecoa através dos séculos, apontando diretamente para o sacrifício perfeito de Cristo, o leão da tribo de Judá. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Essa história ensina que Deus não tem pressa de restaurar relacionamentos se o coração não mudou de verdade. Ele permite o teste, a tensão, porque ele rejeita reconciliações superficiais. O objetivo de Deus não é só o perdão, é a nossa transformação completa. Isso nos leva a uma pergunta bem pessoal, talvez até um pouco incômoda. Qual é o seu copo de prata? Quais são aquelas situações, muitas vezes repetidas, que a vida usa para revelar o que realmente está dentro do seu coração? Esses testes raramente acontecem em público, né? São as escolhas que a gente faz sob pressão, quando ninguém está olhando, que expõe nosso verdadeiro caráter. São esses momentos que respondem àquela pergunta: a gente mudou mesmo? E aqui talvez esteja a maior lição de todas. O propósito do teste não é informar a Deus. Ele já conhece nosso coração. O propósito é revelar ao nosso coração para nós mesmos. É no fogo da provação que a gente vê com clareza do que somos feitos e o quanto ainda precisamos mudar. Mas a história nunca termina na revelação da nossa falha. Ela termina em esperança, porque é exatamente quando nos vemos como realmente somos, como Judá se viu, que o caminho se abre. O teste, por mais doloroso que seja, não é o fim. É o solo rachado, sendo preparado para que a graça possa finalmente florescer no próximo capítulo da nossa vida.